Gostosa, né, aqui da casa. Vamos iniciar então a nossa fala de hoje. Quis trazer, né, essa reflexão hoje, porque eu acho um tema pouco falado, né, mas que nesse momento, né, depois da pandemia, vem se falado muito, né, em todos os espaços. E que às vezes, né, dá muitas dúvidas na nossa cabeça, né? Como acontece esse desencarne, né? Como acontece, o porquê que acontece, e como que é o resgate, né, dessas pessoas. Depende de cada crença, né? Cada crença vê de uma maneira. E eu vou falar um pouquinho do que a nossa crença, né, a doutrina espírita, acredita, tá? Ao longo da história do homem, já ocorreram incontáveis situações de desencarne coletivos, ações da natureza, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, causas humanas, né? O naufrágio, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, incêndios, desabamento. Sempre não, assim, há muito tempo, né? A gente vê, né, que a cada 10 anos, 20 anos, a gente vê que acontece, né, algo assim que nos deixa todo mundo pensando: Senhor, por que aconteceu isso? Como que pode acontecer uma tragédia dessa, né, e morrer tantas pessoas, né, desencarnar tantas pessoas ao mesmo tempo? O que leva, né, o que levou essas pessoas para estarem ali naquele momento? Então, vamos, né, descobrir agora. Como explica todos esses e múltiplos outros fatores dramáticos sobre a ótica da justiça divina? Como explica tudo isso, né? Como que Deus permite a pessoa estar ali trabalhando, está ali no seu dia a dia, e às vezes desaba todo um prédio e morre aquela quantidade de pessoas que está ali? Então, pela ótica, né, divina, como se dá isso? Como que Deus permite isso? Porque no nosso primeiro instante, quando, né, a gente vê essas tragédias na televisão, a primeira coisa que nos passa na cabeça é como Deus permitiu isso. E às vezes acontece com criança, né, como aconteceu em Suzano, que não sei se foi o ano passado, não, ano retrasado, né, que não teve aula ano passado, de entrar, né, aquele menino e fazer, né, aquela tragédia de matar tantas crianças. São coisas que deixam todo mundo pensando, né, como isso pode acontecer? Aonde estava Deus nesse momento que não interviu, né, para que não acontecesse uma tragédia dessa? Então, às vezes a gente coloca, né, a justiça divina sobre, né, em dúvida. A gente pensa, onde estava Deus nesse momento? Então, eu quero falar um pouquinho, né, aqui para a gente ler, né, essa tragédia que aconteceu do circo de Niterói. Isso foi no dia 17 de dezembro de 1961, né? Há muitos anos, tem mais de 50 anos, né, eu acredito. E que foi uma tragédia que comoveu o mundo inteiro, que foi mais de 500 pessoas que morreram. Então, na ótica da doutrina espírita, né, nós vamos refletir um pouquinho. Então, no dia 17 de dezembro de 1961, ocorreu comovedora tragédia na cidade de Niterói, com incêndio do circo norte-americano, recentemente focalizado pelo programa Linha Direta da TV Globo. Segundo o espírito Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier, no livro Crônicas de Além do Túmulo, os que morreram queimados e pisoteados neste doloroso acontecimento, ou mesmo os acidentados, foram aqueles que, no ano de 1077 de nossa era,
colocaram cerca de 1.000 crianças, mulheres cristãs, para morrerem queimadas numa arena de um circo na Galiléia, região da França, na época do Império Romano. É bem verdade que o Espiritismo nos explica a causa dos sofrimentos das criaturas humanas, como consequência das faltas cometidas por elas nessa existência ou em encarnações passadas. Esse esclarecimento está de pleno acordo com o ensinamento de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, ninguém paga pelo erro cometido pelo pai, pela mãe, pelos avós, ou até, como muitos acreditam, por Adão e Eva. O Espiritismo também esclarece: a lei que age sobre o indivíduo é a mesma que age sobre a família, a nação e as raças, formada de individualidades coletivas. Existe, portanto, as faltas do indivíduo, da família e a de um país. Cada uma dessas faltas, qualquer que seja o seu aspecto, é reparado pela aplicação da mesma lei de ação e reação, ensinada por Jesus. Portanto, a reparação dos erros praticado por um grupo de pessoas é solidária, isto é, os mesmos espíritos que erraram juntos, como não vão para o inferno, pois eles nunca existiu, se reúnem na terra em nova reencarnação para sofrerem o retorno do mal praticado, reparando suas faltas anteriores. E isso foi o que aconteceu no incêndio do circo, quando a justiça divina, através da reencarnação, reaproximou os responsáveis em diversas posições da idade física para a dolorosa expiação, libertando suas consciências das culpas passadas. Então, eu quis trazer, né, essa história, porque foi uma das histórias, quando você começa a estudar entre tantas, né, tragédias que eu fui vendo, ela é uma das maiores, né, da história, que morreram mais de 500 pessoas nesse circo. Então, assim, aqui deixa, né, bem claro que não foi uma fatalidade. Essas pessoas que chegaram até lá, elas não foram ali por um acaso, né? Elas foram enviadas, né, naquele local por afinidade, todos naquele momento, porque eles tinham débitos e eles precisavam quitar esses débitos de vidas passadas. A espiritualidade superior não arquiteta uma meticulosa ação que reúna no mesmo lugar criminosos de ontem para se tornarem vítimas iguais sofrimentos causados a terceiros. A primeiro momento, quando a gente lê, né, todo esse artigo, dá aquela sensação de que a espiritualidade, né, Deus, Jesus, que eles juntam, né, vem aqui e fala assim: vou pegar todos que estão ali dentro do centro espírita nesse momento e todos eles vão, né, sofrer tal acidente. Não é assim. Não é eles que lá arquitetam e pronto, e eu sem saber de nada vou morrer nessa situação, né? Não é assim que a doutrina espírita vem nos trazendo. Então, a espiritualidade superior ampara amorosamente aqueles que trazem sua estrutura em seus tecidos perispirituais, o magnetismo que os liga automaticamente a um determinado fato. Então, eu, Rosenilda, né, quando fui programada para reencarnar, foi então programado no meu perispírito aquilo que, das vidas passadas que eu tive, nas reencarnações passadas, eu tive débito, eu mesmo me propus, né, a vir e a quitar esses débitos que eu fiz em outras vidas. Então, eu venho consciente que aqui eu irei passar por tal tragédia, né, para que o meu espírito se melhore. Mas devido à nossa matéria, né, a grosseria, né, a nossa matéria ainda ser grosseira, nós não lembramos disso quando chegamos aqui.
Então, a doutrina espírita eles nos explica isso, né, que todas aquelas pessoas, né, elas são ligadas automaticamente àquele local. Isso nos faz lembrar de pessoas que às vezes vai pegar um avião e de repente algo não dá certo e essa pessoa não viaja e aí acontece tragédia como nós temos visto na televisão. E a gente pergunta, né, por quê? Como assim? Isso é muita sorte, né? Às vezes a gente fala, isso é muita sorte de eu não ter entrado nesse avião e ter sobrevivido. É porque aquela única pessoa que não conseguiu entrar, ela não precisava, ela não estava, né, a gente não seria predestinada, mas não estava programado, né, para ela morrer, desencarnar desta maneira, não estava. Mas todos que estavam, né, programados para, né, desencarnar daquela maneira, automaticamente, de todas as maneiras vai dar certo para que eles entrem naquele avião, ou para que ele esteja naquela escola, que o desencarne dele foi programado que seria daquela maneira. Os campos vibracionais do perispírito são geradores de ondas que exteriorizam arquivos pretéritos, e essas energias buscam pelo automatismo da natureza situações pontuais. Foi o que eu acabei de falar, né? Que essa pessoa vai ser levada a essa, né, vamos supor, ao circo. Quantas pessoas naquele dia pensou em ir e não conseguiu ir? Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas precisavam estar naquele momento, porque foi uma programação que vieram, né, com elas, porque elas tinham que quitar aquele débito da outra existência passada, que naquele momento elas fizeram coisas que elas fizeram adquirir esses débitos, né? Então elas precisavam passar por essa situação, né? A gente pensa, né, por esse sofrimento, para que eles melhorassem moralmente. Existe no perispírito de cada um de nós trilhões de núcleos energéticos que armazenam os detalhes dos mais longínquos encarnações. Então existe, né, no nosso perispírito, cada reencarnação que eu tive, vamos supor se eu tive 10, cada uma delas está gravado no meu perispírito, tudo o que eu fiz de bom e de ruim, né, tudo que eu fiz aqui. E então, assim, como diz lá no início, cada um será dado aquilo, né, conforme o que fez. Então, a cada um de nós, o que eu fiz, eu mesmo, quando eu chegar no plano espiritual, que eu tomar consciência, eu mesmo vou me colocar, né, diante daquela prova, diante daquela expiação, para que eu vá quitando os meus débitos, né, nas minhas vidas passadas. O conjunto dessas energias gera uma vibrante psicosfera que determinará fragilidades, tendências, vocações, valores, os quais, pela lei de ação e reação, proporcionam altíssimas probabilidades de sermos atraídos a determinados eventos. Então, aqui diz, né, que é a lei de ação e reação. Se eu fiz, né, se eu tive uma ação, em um determinado momento vai ter, né, uma reação. Então, pode ser nessa existência mesmo, ou pode ser na futura. Talvez hoje eu esteja adquirindo, né, um débito, e eu vou ter que, de certa maneira, um dia, eu terei que passar por essa prova, para que o meu espírito, né, vá evoluindo, para que o meu espírito vá compreendendo aquela situação, né, que eu fiz alguém passar. Então, eu terei que passar por essa situação para que eu vá evoluindo. A lei de ação e reação, neste caso, que age sobre o indivíduo, é a mesma que age sobre a família, as nações, as raças, enfim, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Então, essa lei de ação e reação é uma lei que não se muda, né? Não é uma lei que, né, a qualquer momento pode ser mudada, é a lei divina, né? Todos nós, né, estamos sujeitos a ela. A alma, quando retorna ao mundo espiritual, conscientizada da responsabilidade própria, faz levantamento dos seus débitos passados e por isso mesmo roga os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente.
Então, como eu já disse aqui, eu mesma, quando eu, né, desencarnar, que eu chegar no plano espiritual, eu mesma, né, vou recordar aos poucos. Isso depende de cada, né, de cada um de nós, da evolução que cada espírito se encontra. Alguns pode demorar mais, outros, né, já tomam essa consciência imediatamente, e eu vou ter essa tomada de consciência de todas as minhas existências, e aí eu vou perceber que eu posso ter adquirido, né, mais débitos nessa existência. Talvez eu possa ter estagnado, não ter evoluído, e posso ter adquirido, né, um débito muito grande, e que eu vendo tudo isso, eu me coloco diante da espiritualidade e eu mesmo peço para que eu passe por essa prova aqui encarnada, e para o meu espírito ter esse melhoramento. Então, eu mesma, é cada um de nós, né, que se coloca nessa condição de passar por essa situação, por essa tragédia. Então, não é um acaso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para sua purificação, para acelerar o seu adiantamento. Então, às vezes, né, eu chego no plano espiritual, eu vejo todos os meus débitos, né, tudo que eu tenho que fazer os resgates, mas também eu posso ter estagnado na minha existência atual. E eu chegando lá, tomando essa consciência, eu peço, né, para passar por uma expiação, uma prova, para fazer com que o meu espírito melhore, para que eu avance na minha evolução, né? Porque todos nós, né, temos que evoluir, temos que sair, né, como diz lá, do átomo ao arcanjo. E se eu estou estagnada, quando eu chego no plano espiritual, eu tenho essa tomada de consciência, e eu mesmo posso pedir para passar por uma grande prova, né? Mesmo não tendo esse débito, tá? Como se processa a aprovação coletiva, né? Como que se dá, como que faz com que, né, que todos cheguem nesse mesmo local, né, para passar por essa aprovação? Na aprovação coletiva, verifica-se que a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. Então, se eu, né, participei vamos supor, de um roubo lá no banco. Aí a nossa amiga Bia também fez isso aqui na Terra, e aí acabou matando. Então, eu e ela, a gente tem débito semelhante, né? Então, ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer esse resgate. Então, a gente pode estar no mesmo horário, num banco ou um local assim, e acontecer, né, de ser assaltado novamente, né, ter esse assalto ou algo semelhante, e nós duas né, a desencarnar nessa tragédia. Então, assim, nós duas, pessoas distintas, cada um morava em lugares diferentes, às vezes mora, né, tem outra cidade, mas naquele momento ela tinha que estar ali, porque nós duas tínhamos esse débito para ser quitado naquele momento, né, naquela hora. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. Então, às vezes a gente diz, né, que acaso, por que eu tinha que estar, né? Por que aquela pessoa tinha que estar naquele momento, naquele lugar, né? Eu sempre gosto de dizer, né, por fração de segundo, o meu irmão tinha escapado do acidente, fração de segundo, mas ele não conseguiu. Então, aí a gente se apega nisso. Por quê? Por questão de segundo, ele podia ter escapado daquele acidente. E tantas outras coisas, né? Naquela barragem que estourou, que matou tantas pessoas também, né? Acho que é Brumadinho o nome da cidade. Isso me marcou muito, né? Uma mãe que tinha um bebezinho, né, recém-nascido, e ela tinha acabado de ligar, o pai estava dando banho no neném,
E ela falou assim, né, a mamãe está chegando. É claro que ela não entendia, né, mas a mãe estava se comunicando. A mamãe está chegando, a mamãe está saindo daqui. Então, depois a família dando, né, reportagem falando que ela já estava saindo dali. Né? Mas por que ela não conseguiu sair? E tantos outros conseguiram sair naquele momento. Então, a doutrina, ela é consoladora porque ela nos explica isso, né? Porque às vezes a gente fica pensando, por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? E isso nos deixa mais confortados, né? Pensar que era um momento, não foi um acaso, né? Então, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente, né? Como eu disse, às vezes as pessoas mais, né, distantes, que não tem nada a ver, não são nada semelhante, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais, né? Isso diz Emmanuel no livro Consolador. Então, como eu disse, por quê, né? Às vezes, quantas vezes eu me perguntava isso, por que tinha que, naquele momento, naquele segundo, naquela hora, por quê? Porque não passou um segundo antes, meia hora antes, né? Mas tinha que ser naquele momento, naquela hora, porque ele tinha que quitar aquele débito que ele tinha, né? E para a evolução dele, do espírito dele. Então, como se dá, né? Quando acontece essas grandes tragédias, a gente fica pensando assim, como que vai acolher, né? Como que a espiritualidade vai conseguir acolher todas as pessoas ao mesmo tempo? Será que, né, eu, quando de outra crença ainda, eu me lembro que falavam-se que a pessoa ficava vagando por aí, né? Até encontrar o lugar, até 7 dias ficava vagando. Mas aí hoje, né, nós espírita, como que acontece esse socorro quando acontece essa tragédia coletiva, né? Então aqui diz, né, que por estar relacionado às experiências evolutivas, o desencarne coletivo é previsto por entidades benfeitoras espirituais. Então, para Deus, nada assim, passa despercebido. Fala assim, Deus não sabia disso, aconteceu, né, vamos improvisar. Não é assim, né, não é dessa maneira. Quando acontece isso, já tem toda uma providência divina. Não é porque eles são estrategistas, porque já, né, estão lá, é porque já foi programado isso, né? Esse desencarne já foi programado e eles já têm consciência que isso vai acontecer e eles já, aqui diz, né, que toda a espiritualidade benfeitora acolhe os desencarnantes imediatamente. Então, imediatamente, quando essas mortes são dessa maneira, eles acolhem, muitas vezes em postos de socorro, por eles montados através da vontade, do pensamento, da própria região da catástrofe ou do desastre. Então, quando acontece isso, imediatamente é feito, né, é construído todo um pronto-socorro naquela região para socorrer essas pessoas que estão sendo desencarnadas naquele momento. Mas se estava já programado que esse espírito iria desencarnar, então já desencarnou, já imediatamente ele tem consciência, não tem que lamentar? Não, não é bem assim, né? Diante dessas mortes assim, mesmo eu tenho tido, né, toda essa consciência antes de encarnar, no momento do meu desencarne, eu posso, né, não ter consciência ali, não tomar consciência imediatamente, demorar a ter essa tomada de consciência. Então, precisamos desse socorro, né? Tudo que o meu corpo aqui na carne estiver sentindo, eu ainda irei sentir, né? Mesmo estando desencarnado, o meu espírito irá sentir o que o meu corpo está sentindo, o meu corpo de carne. Então, esses espíritos benfeitores, eles vão estar ali para nos socorrer, né? Às vezes nos dar um passe, fazer com que a gente adormeça mais um pouco, né? Nos medica, né? Todo aquilo que for necessário, né? Para que a gente fique bem, para que a gente se desperte depois, né? No momento certo e entenda tudo aquilo que está acontecendo. E também a espiritualidade, ele dá o suporte necessário para toda a família, né? Porque essas mortes assim mexem muito com a família, né?
E então tem toda essa providência, vem, né, a espiritualidade vem ao socorro dos familiares. Porém, mesmo que o desencarne coletivo ocorra identicamente para todos individualmente, a situação dos traumas e do despertar do outro plano dependerá da evolução de cada um, né? Como eu disse aqui, vai depender, talvez, ainda do meu grau de evolução. Eu não vou aceitar a morte, por exemplo. Eu vou, né, chegar no plano espiritual e não vou concordar e vou demorar a me lembrar, né, das minhas existências passadas, vou demorar a compreender que eu deixei, né, o corpo de carne, que eu não sou mais, né, um corpo encarnado, que agora eu sou um espírito. E isso pode demorar, porque depende da minha evolução espiritual. Então, no livro, né, Chico Xavier pede licença, no capítulo 19, intitulado Desencarnação Coletiva, Emmanuel responde em uma reunião pública realizada na noite de 22, né, de agosto, em Uberaba. Então, ele uma pessoa faz a seguinte pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de incêndio? Como eu citei no início do círculo, a maior parte das pessoas que morreram, né, que desencarnaram naquele momento, eram crianças, né? Então, assim, no primeiro momento é o que a gente pensa: por quê? Criança, né, não tem ainda, assim, não pode ter débito para, quando a gente vê a criança somente nessa existência, né? Por que essa criança tinha que morrer dessa maneira, né? Então, Emmanuel responde: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita, e o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Então, né, aqui Emmanuel diz que eu mesma, né, se foi uma coisa trágica que aconteceu comigo, mas foi eu mesma que me dei esse julgamento, pois eu mesma me coloquei, né, nessa condição para reencarnar, passar por essa situação, para que eu evolua, né? Continuando, né, no mesmo livro, outra pergunta, né, foi feita para Emmanuel: como se processa a aprovação coletiva, né? Aí Emmanuel responde: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, como a gente já citou antes, né? Verifica-se a situação de cada um. Através dos prepostos do Cristo, que convoca os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais dolorosos casos as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares do mesmo acidente. Então, mais uma vez aqui, né, Emmanuel, ele vem nos dizendo que não foi por acaso, né, que não foi uma maldade de Deus, não é porque Deus é ruim, Deus né, porque às vezes, irmãos, você olha, você fala assim, aquela pessoa que, né, é uma pessoa maravilhosa, né, por que tinha que morrer daquela maneira? Isso às vezes intriga a gente, né, a nossa razão. Mas quando a gente vê, né, a gente pensa em reencarnação, aí a gente vai compreender, né, o porquê de algumas mortes tão trágicas, né, e por que acontece essa tragédia coletiva. Então, né, para finalizar, eu trago uma mensagem de Emmanuel, que diz bem assim: lamentemos sem desespero, quando se fizerem vítimas de desastres que nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se desfrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina. Juntos, a ocorrência divina, justiça,
Divina Justiça que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Então, que nunca esqueçamos que, independente do que passamos, muitas pessoas, né, perderam ente querido, né, nessa pandemia, que também, né, é considerado, né, uma tragédia coletiva. Então, muitas pessoas ficaram fragilizadas com tudo isso. Então, que essa mensagem de hoje possa, né, chegar ao coração de vocês e de pessoas que às vezes vai chegar até vocês, que vocês possam confortar e dizer que a espiritualidade sempre está do nosso lado, não estamos desamparados, né? E que Deus, Ele é a justiça divina sim, né? A todo momento Ele vai estar do nosso lado e jamais vai nos deixar só, né? Então essa é a mensagem de hoje. Obrigado, Rosenilda. E assim, irmãos, chegamos ao final de mais uma atividade de hoje. Gostei da folga da Sara ali, está tão frio assim, enfurrado no lençol. Então, que Jesus abençoe a cada um e os conduza em segurança no retorno aos seus lares. Os demais vamos permanecer aqui para o nosso trabalho de desobsessão, como já é habitual. Sábado, às 15 horas, estaremos aqui para mais uma tarde de estudo, das 15 às 17, ainda dentro do tema Consciência e suas implicações no trabalho mediúnico. E especificamente falando nesse sábado sobre meditação. Tá? A meditação dentro do desenvolvimento da consciência e as suas implicações na mediunidade. Então que Deus abençoe a cada um e muito obrigado pela presença.